Eu quero saudar a todos vocês com a doce e maravilhosa paz do nosso bondoso Deus. Muito bom dia a todos vocês. Que a paz e a graça do Senhor esteja com todos. Começamos o nosso programa de hoje com essa notícia triste, né? O falecimento do pai do nosso irmão André, a mãe hospitalizada há já algum tempo, né? E infelizmente no dia do seu aniversário, o aniversário do André, o seu pai falece. Ele cuidando da mãe em São Paulo e o pai falece em Aracaju, em Sergipe, no estado de Sergipe. É um momento muito difícil, como disse a nossa irmã Raimunda. Somente o Espírito Santo pode confortar, trazer alívio, trazer paz, trazer conforto num momento tão difícil. E como a gente falou, né, no dia do aniversário dele, então vai ser um aniversário muito triste daqui para frente, né? Exatamente porque quando ele celebra a vida, ele vai estar lembrando da morte de seu pai. Que o nosso Deus, Espírito Santo, conforte o coração de todos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. E para iniciarmos a nossa jornada de hoje, eu quero convidar a irmã Nilda. Irmã Nilda, abra seu áudio, por gentileza. Bom dia. Bom dia. Que bom vê-la aqui, viu, minha irmã? Amém. A senhora fala de onde mesmo? Eu agora estou em Londrina, Paraná. No Parandá. Mas a senhora é de São Paulo, né? Eu sou de Belém do Pará. Belém do Pará, do norte do Brasil. É E, uma alegria tê-la aqui conosco, irmã Nilda. Deus te abençoe, viu? amém. Tá passeando aí no, em Londrina? Não, aqui em Londrina é minha casa agora. É? Olha aí. Eu estou indo para o Nordeste. Vamos em missão para lá. Pronto. Estamos aqui lhe esperando. Seja bem-vinda. Amém. Eu passei 6 meses aí no Nordeste, em Caruaru. Caruaru, Pernambuco. Pronto, minha irmã. Eu quero convidar para que a senhora nos apresente a Deus nesse momento. Faça uma oração nos consagrando a Deus para começar a nossa jornada. Tudo bem. Assim mesmo como estamos? E sim, Querido Pai que está nos céus, Pai amado, muito obrigada porque nós somos teus filhos. Neste momento, Senhor Deus, apresento as nossas vidas nas tuas santas mãos, porque é de ti que vem o poder, que vem todo sobre nós. Obrigada, Senhor, porque somos teus e muito obrigada pela promessa de que tu tens de vir nos buscar um dia para morarmos e vivermos eternamente contigo. amém. Eu apresento nesta manhã o irmão André, família enlutada, Senhor, que tu conforte o coração deles, momento mais difícil da vida do ser humano. E também cada família que aqui estão, cada pessoa, Pai, todos têm um pedido no seu coração, um agradecimento, e eu apresento no teu trono de graça. Amém, O que Senhor. mais nós precisamos, Senhor, é do Espírito Santo, que possa recair na nossa vida e nos dar a sabedoria para continuar nossa jornada até que tu venha. Obrigada, Pai, por esta madrugada que estamos aqui. Estou feliz porque eu tenho o privilégio de participar desse grupo. E aqui eu estou, Senhor Deus, e me ponho também nas tuas santas mãos. Senhor Deus, que tudo aqui seja dirigido pelo Espírito Santo. E nossos corações, ó Deus, que nós sabemos que Ele está aqui conosco, possa estar aberto para receber a mensagem desse dia. Com a certeza que vamos caminhar mais um dia contigo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Obrigado, minha irmã Nilda. Deus é contigo, viu? Seja muito bem-vinda. Espero em Amém. Deus vê-la mais vezes aqui conosco na madrugada. Amém. Um grande abraço, viu? Amém. Muito bem, queridos. Vamos começar louvando o nosso Deus, pois Ele é digno de ser louvado. Vamos cantar louvores a esse Deus maravilhoso, iniciando a nossa jornada de hoje. Lembrando sempre que somente Deus pode trazer conforto ao coração daqueles que sofrem, mais ninguém. Vamos louvar o nosso Deus cantando essa linda canção que fala que chorar também é orar. É o que nós vamos cantar agora.
bendizendo e exaltando o nome do Senhor. Deixa eu ver, pronto. Hoje, quando eu acordei, eu chorei. Não consegui usar palavras. Minha oração tinha um silêncio na voz, mas havia um grito em minha alma. Ajoelhado ali eu fiquei e não quis te questionar em nada. A forma que encontrei de orar foi derramando as minhas lágrimas aos teus pés, Senhor, aos teus pés, Senhor, e eu fui chorando aos teus pés, Senhor, e o Espírito Santo traduzia o meu choro em clamor. Chorando que eu disse não consigo, chorando que eu disse que preciso, chorando que eu disse que eu dependo só de ti, meu Pai. Chorando que eu disse Deus vem me ajudar, chorando que eu disse Pai vou confiar. Enquanto eu chorava eu ouvia tua voz dizendo que chorar também é orar. que chorar também é orar. Ajoelhado ali eu fiquei, não quis te questionar em nada. A forma que encontrei de orar foi derramando as minhas lágrimas aos teus pés, Senhor, Aos teus pés, aos teus pés, Senhor. E eu fui chorando aos teus pés, Senhor. E o Espírito Santo traduzia o meu choro em clamor. Chorando que eu disse não consigo, chorando que eu disse que preciso, chorando que eu disse que eu dependo só de ti, meu Pai. Chorando que eu disse Deus vem me ajudar, chorando que eu disse Pai vou confiar. Enquanto eu chorava eu ouvia a sua voz dizendo que chorar também é chorar também é orar. Chorando que eu disse não consigo, chorando que eu disse que preciso, chorando que eu disse que eu dependo. Eu dependo só de ti, Senhor, vem me ajudar. do Senhor, Vou confiar. chorar também é orar. Chorar também é orar. A ti, Senhor, Que chorar também é orar. Chorar também é orar, né? E é verdade. Apresentar a Deus. Às vezes eu, não sei você, mas tem momentos que a gente chora e não consegue se expressar diante de Deus. E cada lágrima derramada, queridos, é uma oração, sim, viu? Eu já vivi uma experiência dessa forma, e quando onde eu não conseguia falar,
Isso só fazia chorar diante de Deus. Chorei muito uma noite dessas e eu não consegui falar nada, mas uns 3 dias depois Deus resolveu o meu problema. Chorar de fato é uma oração também. Nós queremos convidar alguns amigos para estar conosco em oração. Quero saudar aqui minha irmã Angélica Damasceno. Bom dia, Angélica Damasceno. Dá um bom dia para esse povo aí, Angélica. Bom dia, Mário. Bom dia, irmãos. Bom dia, Muito Angélica. feliz de estar aqui, viu? E eu feliz em vê-la, viu? Você pregando ali na Eu acho nossa que eu não estou lhe igreja. ouvindo mais. Então, sou eu que estou com problema? Alguém mais está sem me ouvir aí? Cris, está me ouvindo, Cris? Tá bom, Mário. Ok. Tá bom. É você então, Angélica. Deve ser o seu som aí, viu? Nós queremos convidar alguns amigos para estar conosco em oração. Quero convidar a minha irmã Marilza. Bom dia, Marilza. Abra seu áudio. Bom dia, irmão Mário. Bom dia a todos. Bom dia, menina. Como você está? Tá bem? Estou bem. Foi uma alegria falar com você, viu? Foi muito bom. Fui lá falar com o Vobel, bater um papo com o Vobel. Maravilha. Quero convidar minha irmã Josefa também. Abra seu áudio, irmã Josefa. Bom dia, meu irmão. Bom dia a todos. Bom dia. Tanto a irmã Josefa como a nossa irmã Marilza são de Pujuca. Barra do Pujuca. A senhora está bem, irmã Josefa? A É, senhora, a senhora está bem? tô bem, graças a Deus. Amém. Se não está, vai ficar, Tô né? sim. Pronto. E quero Ah, convidar. tem que ficar. Vai ficar, vai ficar. E quero convidar a Angélica também. Está me ouvindo agora, Angélica? É o quê, Mário? Agora eu estou ouvindo. Pronto. Vocês estão sendo convidadas a orar nesse momento, tá bom? Marilza, você clama pelo batismo do Espírito Santo, a chuva serôdia. A irmã Josefa intercede pelos pedidos do varal. E nossa irmã Angélica, ora, Angélica, pelos nossos irmãos enlutados, principalmente André, que perdeu seu papai no dia do seu aniversário. Interceda, então, Angélica, por esses irmãos que estão sofrendo a ausência pela separação da morte, não é? Estão enlutadas. Você vai estar orando por essas pessoas, tá bom, Angélica? Se Foi o você aniversário de André, ou do pai dele. do André, e no aniversário dele o pai faleceu, ok? Se vocês quiserem e puder ficar de joelhos, fiquem à vontade. Vamos começar por Marilza. Oremos. Santo Deus, bendito Pai que habita nos céus, aqui estamos nós, um pouco dos teus filhos, diante do Senhor, agradecendo, Pai, pela noite, pelo sono, pelo despertar de mais esse dia. Vai estarmos aqui para te agradecer junto com nossos irmãos. Nesta hora, Deus, eu quero entregar cada irmão que se encontra aqui em tuas mãos, cada família representada, meu Pai, cada um de nossos familiares, do menor ao mais velho. Mas o nosso desejo, o nosso propósito, Pai, é sermos batizados com o teu Espírito Santo. Que o Senhor derrama sobre nós a chuva serôdia. Amém. Que o Senhor nos ajude, meu Pai, e cheio do teu Espírito, façamos a tua obra aqui na terra. Saiamos para pregar o Evangelho às pessoas ao qual necessitam de ouvir. Paizinho amado, nós sabemos que o fim está próximo. E nós temos que a cada dia nos preparar mais, nos santificar mais, te buscar mais, ser mais unido ao Senhor e a nossos irmãos. Paizinho, nesta hora eu quero entregar também a pessoa que vai dividir o pão conosco, Pai. Que o Senhor venha esvaziar do eu, que o Senhor venha esvaziar de tudo aquilo que não te agrada, não só Ele como nós. E que o Senhor fale conosco nesta manhã através do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Cada filho, cuidamos, Senhor, que nós sabemos que só o Senhor
é capaz de fazer o melhor na nossa Amém. vida. Por isso, eu te peço nesta hora, não porque há méritos em mim, mas eu te agradeço, porque os méritos vêm do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Continuamos também na tua presença. Quero te pedir, Deus, por todos os pedidos que estão, Pai, no varal. Cada dia nós temos mais pedidos, Senhor. O teu filho sempre acrescenta, né, pessoas pedindo oração por muitos problemas, por muitas coisas, Senhor. Mas eu creio, Deus, que muitos já estão respondidos e outros nós precisamos esperar. Pai querido, nós temos que esperar, aprendemos a esperar o teu tempo. Eu sei que o Senhor responde de acordo com o teu querer e a tua vontade, mesmo nós às vezes não querendo, Pai, que fosse assim. Nós só queremos o que nós te pedimos, Senhor. Mas na tua oração, tua palavra, nós sempre lemos e sempre sabemos que é de acordo com o teu querer, Pai. Mesmo que não seja satisfatório para teus filhos, mas o Senhor diz que os teus planos são melhores que os nossos e melhores também. Neste momento, Senhor Deus, eu tenho dois pedidos, Senhor. Quero te pedir pelo Isaac, que já foi aqui da igreja, pela sua filhinha de 10 anos que está batizada, está ali sozinha em casa. E onde ela pediu, Senhor Deus, uma oração que faz pelo seu pai, que te sabe. E o Senhor sabe o que ele faz, Senhor, os vícios que ele tem, e que o Senhor, por favor, Senhor, liberte-os e faça ele voltar para ti, Senhor, para acompanhar sua filhinha. Eu também quero entregar em tuas mãos, Senhor Deus, uma família aqui da minha rua, qual a filha foi assassinada ontem. E eu quero entregar nas tuas mãos a sua mamãe, porque ela já é uma senhora, Senhor, também, seu pai. Quero entregar a família nas tuas mãos, as 2 filhas que ela deixou. Que o Senhor cuide dessas filhas, Senhor. Oh Deus, como é triste quando a gente vê e ouve essas coisas. Mas eu quero te pedir, Deus, que cuide dessas crianças, Senhor, que só é mais 2 crianças sem sua mãe. Então, Pai, toma nas tuas mãos, Senhor, os pedidos dos nossos corações também, as nossas famílias. Toma em tuas mãos a minha adoradora, Senhor. Meu Deus, que eu estou orando por ela, a qual orei com ela na quarta-feira. E ela também tem muitos problemas a ser resolvidos, Senhor. Cuida de nós, permanece conosco. Assim como a tua filha falou, prepara-nos, Senhor. Porque sei que tudo isso é para o Senhor voltar logo. Toma-nos em tuas mãos, mais uma vez eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido Deus e Pai, muito obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor nos chamou para estar na tua presença nesta madrugada. Amém. É na tua presença, Senhor Deus, que nós queremos começar o nosso dia, ter o nosso dia e concluir o nosso dia, porque na tua presença, segundo a tua palavra, há delícias perpetuamente, mesmo passando por momentos difíceis. Aqui, Senhor Deus, o Senhor viu a oração da tua serva, quanta tristeza para algumas pessoas. E é assim, infelizmente, o dia, algumas pessoas comemorando, outras pessoas chorando, mas o teu prazer mesmo é que tenhamos alegria, que tenhamos paz no Senhor. Queremos dedicar ao Senhor, irmão André, Pai, no dia que seria de comemoração para ele, para sua família, por mais um ano de vida, ele perde, Pai. Senhor, como é bom saber que o Espírito Santo está aqui na terra e que ele é o nosso Consolador. Suplicamos ao Senhor que envie o Consolador, teu Consolador sobre o irmão André, sobre a Amém. família dele, para que eles se consolem no Senhor, porque é assim que a tua palavra diz em Tessalonicenses, que devemos confortar uns aos outros com as palavras do Senhor, que ele encontre o conforto na tua santa palavra, que a sua família encontre o conforto na tua santa palavra. Esse é o momento de orar pelos enlutados. A morte, a Bíblia diz que quando entrou o pecado, entrou a morte. É o pior inimigo que temos, segundo a Bíblia. Mas o Senhor vai nos libertar desse inimigo, Senhor. Amém. Enquanto estamos aqui, ajuda-nos a nos preparar para nos encontrar com o Senhor.
Que o Senhor seja com a família do teu servo André, que eles compreendam que, apesar disso, existe esperança, porque é o Senhor que dá essa esperança e o Senhor é fiel. Seja com todas as pessoas enlutadas, Pai, que foi pedido aqui também nesse grupo, no varal, que todas as pessoas encontrem a esperança no Senhor. A vida eterna é a nossa maior esperança. Viver para sempre ao lado do autor da vida é a nossa maior necessidade e nossa maior esperança. Que desde já comecemos a viver essa realidade na presença do autor da vida, para que tenhamos realmente vida plena, vida em abundância. E mesmo apesar da morte, a gente não desfaleça. Nos batize mais uma vez com o Espírito Santo, Senhor. Envia o Espírito Santo para consolar os enlutados, para que eles sintam o conforto da tua presença. Nos dê um dia abençoado na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, Angélica, irmã Josefa, obrigado, Marilza. Deus continue acompanhando o passo a passo da vida de vocês. Muito bem, queridos, vamos citar agora em sala simultânea. Você dará 10 minutos para, junto com alguém, apresentar a sua petição, interceder, tá? Você terá agora 10 minutos na sala simultânea a partir de agora. Muito bem, estamos de volta. Você que participou da sala simultânea, espero que tenha aproveitado esses 10 minutos. Dá para fazer muita coisa, hein, Angélica? 10 minutos dá para fazer muita coisa. Muito bem, queridos. Quero saudar também aqui com alegria minha irmã que está aqui conosco, a irmã Ana. Seja muito bem-vinda. Eliel, que está aqui conosco, lá do Pará, norte do Brasil. A nossa irmã Ana, aqui pertinho conosco. Seja muito bem-vinda. Deus abençoe, Ana. Um grande abraço, viu? Angélica, você está me ouvindo? Está me ouvindo, Angélica? Consegue me ouvir aí? Estou lhe ouvindo, Mário. Pronto. Eu pensei que estava falando sozinho aqui. Muito bem, querido. Nós estamos fazendo Reavivados. Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia e vamos fazer uma reflexão nesse pouco tempo que nos resta do livro de Gênesis, capítulo 47. Esse capítulo aqui, onde José apresenta a sua família, parte dela, né? Apenas 5 irmãos e o seu pai Jacó, Israel. Capítulo 47 do livro de Gênesis. Você querendo dar sua participação, é muito bem-vinda, pode abrir, levante sua mão que nós vamos estar liberando o áudio para que você participe conosco, tá bom? Gênesis capítulo 47. Vamos fazer uma breve reflexão desse tema. Nós estamos acompanhando, você sabe que Jacó achava que tinha perdido seu filho, nos capítulos anteriores, os seus irmãos enganaram, mataram um animal, molharam a roupa de José no sangue do animal, e durante 20 anos Jacó acreditou que seu filho estava morto. E agora houve o reencontro, José governador do Egito. A Angélica até falou um pouquinho sobre isso ontem, foi, Angélica? Antes de falar sobre Moisés. Nós estamos com a semana aí do Ministério da Mulher, né? O evangelismo da mulher, uma bênção. Está chegando a hora, né? Uma bênção, Angélica. Foi muito bom ter você conosco lá. Vai ser muito bom ter você conosco essa semana toda. E na Santa Maria também está acontecendo, com a nossa irmã Cris. Estaremos lá hoje, viu, Cris? Amém. Estaremos juntos, Cris, lá na igreja da Santa Maria. E hoje nos deparamos com o capítulo 47. José teve todo o cuidado, irmão, de preparar ali a sua família para encontrar com o faraó, né, o rei do Egito, né? Na verdade, ele levou apenas 5, né, como eu falei, no versículo 2, e tomou 5 dos seus irmãos e os apresentou a faraó. Essa visita, irmãos, é a resposta a resposta que seus irmãos, né, deu a pergunta que Faraó, né? Ele confirmou na terra de Gozém a família de Jacó, de José,
porque eles eram pastores, né? E garantiu ali o ofício de cuidar do gado de Faraó. Então chegou a vez de José apresentar seu pai a Faraó. O Antigo Egito, irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas no Antigo Egito, a realidade lá era que a expectativa de vida das pessoas girava em pouco tempo, não é? Em torno de 30, 35. Tanto é que a maioria dessas múmias, por exemplo, é feita na maioria de jovens, jovens que morreram jovens, né? Entre seus 17, 20, 25, 30 anos. Por isso que a primeira coisa que no versículo 9 despertou curiosidade, né, de Faraó foi perguntar a idade de Jacó. No verso 9, Jacó lhe respondeu. No verso 8, né? Vamos ler o verso 7. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Perguntou Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Uma surpresa para Faraó, porque a realidade deles lá, o tempo de vida, Angélica, era pouco. Eles viviam pouco. Essa é a realidade deles. E o que é que Jacó responde no versículo 9? Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram os dias dos anos da vida dos meus pais, nos dias das suas peregrinações. Veja, essa informação impressionou, deixou o faraó impressionado. Por quê? Porque, como eu falei, a expectativa de vida deles lá era bem pouca mesmo. É bem provável que Faraó nunca tivesse visto alguém com aquela idade. E Jacó abençoou Faraó e saiu da presença dele. O versículo 10. E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu da sua presença. Saiu dali. Essa questão da longevidade, irmãos, a fertilidade ali do povo de Israel, o faraó ficou impressionado e foi considerado, né, como mais uma prova da bênção de Deus sobre José e a sua família. Não é, Mário, não é fácil dizer. Oi, Angélica. é, quando Jacó ele vai falar aqui sobre os dias dos anos da minha peregrinação, são 130 anos, poucos e maus, né? Em relação até os anos da peregrinação de Abraão, de Isaac, e os dele foram mais difíceis, até por algumas escolhas, infelizmente, que foi feita para ele, que foram feitas para ele, e ele teve que passar. Mas o comentário bíblico adventista, ele diz aqui o seguinte: Jacó se referiu à sua própria vida e de seu pai como uma peregrinação. Ele não havia entrado na verdadeira posse de Canaã, mas haviam sido obrigados a vaguear de um lugar para outro na terra que lhes fora prometida em herança, sem se estabelecerem permanentemente sem terem um lar. E aí o comentário diz que isso é uma representação figurativa da inconsistência e fadiga da nossa vida aqui, da vida terrena, né? Na qual o ser humano não chega àquele verdadeiro repouso para o qual foi criado e pelo qual a sua alma continuamente anseia. Nós ansiamos realmente por uma vida realmente É de verdade. paz, de alegria. E é por isso que nós estamos aqui, né? Porque aqui nós estamos peregrinando aqui na terra. Aí ele diz mais: Paulo, portanto, podia corretamente considerar as palavras de Jacó como uma declaração do anseio dos patriarcas pelo eterno descanso na Canaã celestial. E é o nosso maior anseio. É o nosso maior Enquanto anseio. isso, né? E enquanto isso, nós vamos fazendo o quê? Buscando aquele que quer dar para a gente essa herança, né? Vivendo aqui cada dia, vivendo as angústias de cada dia, mas sendo uma bênção. José foi uma bênção para a família dele. Agora ele tem a alegria de rever o pai, de apresentar o pai de uma forma pessoal, né? Ele levou os irmãos dele, como a Bíblia diz, ele levou os irmãos dele, a Bíblia fala em cinco aqui, para falarem com Faraó.
Faraó pergunta onde é que eles estão, como é que eles estão, o que é que... Aí eles vão e dizem exatamente o que José orientou eles fazerem. Diga que vocês, no encontro que eles tiveram com Faraó, Faraó pergunta qual é o vosso trabalho, né? E aí eles respondem: os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. E aí disseram que tinham ido habitar lá porque a seca estava, a fome estava imperando na terra. Faraó atendeu muito bem, mas o pai foi uma visita pessoal. Pessoal, A visita pessoal. de Jacó foi pessoal a Faraó, foi algo realmente lá dentro de quatro paredes, né? E ele agora conversa com ele, mas ele vai e ele abençoa, né? Ele vai e ele abençoa. Faraó. Aquele homem, né? Ele agora estava feliz, muito feliz que Deus devolveu a ele o filho dele. Assim, Deus é muito bom com a gente, né? Deus é o Deus que devolve para a gente a alegria de viver. Deus devolveu para Jacó a alegria de viver. É verdade. E essa situação, Angélica, de José, porque a fome prevalecia, né, a cada ano, no período de 7 anos, né? E José engrandece ainda mais o reino do Egito, porque em troca de alimento, o povo entregou a José todo o seu dinheiro, tudo, todo o seu gado, todas as suas terras. Inclusive, eles entregaram até a própria vida, né? Para quem havia sido vendido como escravo, José não tinha a intenção de escravizar o povo, mas estabelecer que eles poderiam permanecer na terra, plantar, colher, não é? Cultivar e, e entregar uma quinta parte, né? Não era nem 10%, era a quinta parte de tudo que eles plantassem. E como Jacó havia desfrutado da companhia de José, né, em seus primeiros, porque Jacó passou ali, de acordo com a Bíblia, nesse capítulo, 17 anos ainda com José. Eu acho que é no verso 28, se eu não estou enganado. Isso, Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. 17 anos, Jacó desfrutou da presença, da alegria. É como você falou, né, Angélica? Deus restituindo a alegria do seu povo, mesmo nesse mundo de trevas, de pecado, de sofrimento. Deus concedeu a alegria de estar perto de José 17 anos. 147 anos. E já ali, ele percebendo que se aproximava do fim da sua vida, perto de morrer, Jacó chama José e fez prometer não fazer o sepultamento dele ali no Egito, mas que sepultasse ali, né, lá em Macpela, né? Lembram? Na caverna ali de Macpela. Irmãos, o tempo não nos permite muitas delongas, né? Mas tem muita informação boa nesse capítulo, irmãos. O Egito passou por Tem um uma, tempo. Oi, oi, Angélica. tem uma expressão aqui também no capítulo 47, que quando. Porque José agora ele está suprindo, né? Deus, o Espírito Santo ali cuidando dele e ele cuidando das pessoas. E aí, aqui no capítulo 16, o povo não tinha mais dinheiro. Aí José manda trazer o gado, né? Traga o seu gado. E aqui, o Espírito de Profecia e aqui os comentaristas aqui, eles dizem que era necessário trazer o gado, porque não tinha alimento para o gado. José estava mandando trazer para poder sustentar também aqueles animais. Em troca também eles tinham comida, né? Então, realmente, a Bíblia diz que ele comprou a terra do Egito toda para Faraó, mas eles foram supridos. Porque ele tinha um homem de Deus, É, tudo que que, ele. como a Bíblia diz que a gente deve, ou a Bíblia, não, a gente tem ouvido dizer, floresça onde você for plantado. Ele floresceu, José floresceu, Deus visitou o Egito por causa de José mesmo, levou ele para lá, para poder mostrar que há um Deus no céu, né? Como Daniel diz, há um Deus no céu, esse é o nosso Deus. Onde nós estivermos, onde nós estivermos, ao invés de nós reclamarmos, vamos florescer, porque as pessoas precisam de Deus. Independente da circunstância, né, Angélica? Nós temos que ser. Tudo que José empreendia, Deus abençoava.
Você consegue imaginar, irmão? Olha, se a influência de um homem só, Angélica, que foi o caso de José, impactou toda uma nação e até mesmo o mundo daquela época, o que é que o Senhor Deus não poderia fazer hoje se todos nós tivéssemos o mesmo caráter de José? Em vez de reclamarmos, murmurarmos, questionarmos, nós florescêssemos por onde passava. O mundo, irmãos, Cristo já teria voltado, o mundo já teria sido iluminado com a glória de Deus. Diante de Faraó, queridos, o testemunho do povo de Israel revelou prosperidade espiritual, revelou inteligência, longevidade, relacionamento. E o mesmo Deus que guiou o seu povo ali no passado, ele deseja, Angélica, guiar hoje a sua igreja. E ele está guiando, né? A fim de que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo, um povo longível, um povo que é sábio, um povo que é prudente. Nós só É precisamos interessante, permitir, mas só precisamos permitir que isso aconteça. Oi, Angélica. é interessante que quando ele, no verso 23, 24 e 25, ele diz aqui, olha, então disse José ao povo, eis que hoje vos comprei, a vós outros e a vossa terra para Faraó. Aí tende semente, semeai a terra. Das colheitas pagar o imposto, né? A Faraó. E as quatro partes serão vossas para a semente do campo, para o vosso mantimento, e dos que estão em vossas casas, para que comam as vossas crianças. Aí eles dizem: a vida nos tem dado. Olha que reconhecimento, né? A vida nos tem dado. Então, aquele homem que entrou como escravo no Egito, né? Vendido, passou por muitas injustiças, mas ele devolveu tudo isso, né? Organizando as coisas. Deus colocou um homem ali para organizar. Esse homem tinha um espírito mais excelente. E se aquele povo, aquele povo não quis conhecer o Deus de José, é porque já é um caso pessoal. Mas o Deus de José se revelou no Egito porque José permitiu Deus se revelar. Então, quando alguém, imagine, a vida nos tem dado, né? Achemos mercê perante meu Senhor e seremos escravos de Faraó. Porque naquele momento era o que restava para eles. Poderia ser pior, poderia ser pior. Mas tinha alguém ali, de Deus, para organizar a vida. É o nosso papel, né? É o É nosso verdade. papel. Nós temos em nossas mãos, Angélica e demais irmãos, uma mensagem que é plena, que é completa, que é verdade. A mensagem do Evangelho eterno, a mensagem da verdadeira adoração, né? Temer a Deus e dar-lhe glória. Nós temos a mensagem de saúde. E a pergunta que às vezes eu faço até para mim mesmo, o que é que eu tenho feito com essa mensagem tão preciosa, não é? Tenho sido uma referência, José foi uma referência. Nós temos guardado, nós temos pregado. Eu digo mais, irmão, nós estamos vivendo o que cremos, não é? Nós precisamos estudar como Jesus Cristo fazia para entender qual é a nossa missão, irmãos. Lembra que Jesus percorria toda a região da Galiléia, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho, curando. Irmãos, o que tem em nossas mãos hoje, nessa terra, o suficiente para vivermos e glorificar a Deus. O problema aqui, como nós já falamos em momentos anteriores aqui, nós estamos vivendo como os ímpios, comendo como os ímpios, não somos melhores do que eles. Nós não somos, mas nós somos diferentes. Mas nós estamos fazendo exatamente o que eles fazem, comendo o que eles comem, vivendo como eles vivem. Às vezes nos vestimos como eles se vestem. Às vezes usamos linguagem que eles usam, quando na verdade nós deveríamos ser diferentes. Quando na verdade nós deveríamos fazer a diferença na vida de muitos. Márcio pediu a palavra, pois não, Márcio? Mário, no momento de oração, meu irmão, e falando aí de que nós precisamos ser uma bênção para as pessoas também,
eu orei com a nossa irmã Lúcia Carvalho, né? Tá morando em lugar distante aí. E eu fui tocado por Deus para trazer isso para todos nós, como povo de Deus. A nossa irmã está precisando de ajuda, meu irmão, para construir a casa dela. Eu falei com ela para ela fazer um vídeo, ela está presente aqui. Falei com ela para fazer um vídeo e colocar no grupo. E na medida que Deus for abençoando a sua vida, vamos abençoar a vida da nossa irmã também para construir o cantinho dela. Ela contou que já foi roubado umas 2 ou foi 3 vezes por um bandido lá, por ela estar morando no fundo, né? É praticamente de favor. E ela já comprou o terreno dela, já tem um terreno, agora não tem condição de construir. Então nós, como povo de Deus, como igreja de Deus, vamos ajudar a nossa irmã de alguma maneira, de alguma forma, viu? É Lúcia, você está possível. presente, minha irmã. É possível, Faça um vídeo, minha irmã, do seu terreno e levante essa campanha, minha irmã, porque Deus vai usar meios para sua casa ser construída em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Nós precisamos nos colocar nas mãos de Deus para sermos instrumento na mão de Deus. Por onde você passar, floresça como José, como fez José. O Senhor abençoou José de tal forma na terra do inimigo. E o Egito nunca mais foi o mesmo depois que José chegou ali. O Egito se tornou uma referência, porque José foi um homem que submeteu-se à vontade de Deus. Tinha tudo para reclamar, mas José foi aquele que fez a diferença na vida do povo do Egito. O Egito conheceu a família de José, Faraó ficou encantado, admirado com o que aconteceu, com a vida de Jacó, não é? A longevidade de Jacó. Irmãos, nós precisamos permitir que sejamos instrumento de Deus, Amém. para que você e eu possamos florescer. Esse Deus que nós servimos é o nosso escudo, é a nossa referência, é a nossa segurança. As adversidades, os problemas, as agruras que vêm sobre nós, tudo isso, irmãos, não é para que você e eu sejamos murmuradores, mas que possamos glorificar. Olha o que José passou, irmãos, e você não vê em momento nenhum José reclamando. José foi uma referência e continua sendo referência para a Igreja de Deus hoje. Por isso, irmãos, permaneça florescendo, que você e eu possamos florescer onde quer que estejamos, porque o nosso Deus está conosco. E nós vamos encerrar cantando essa linda canção, Amém. Angélica, que fala de Cristo é o nosso refúgio. José confiou nesse Deus maravilhoso e tudo que José fazia prosperava. E nós vamos encerrar cantando essa linda canção e retornaremos com a oração final. Vamos louvar o nosso Deus cantando Escudo. Essa música é muito bonita, eu gosto muito dela, e nós vamos louvar o nosso Deus, encerrando a nossa jornada de hoje. Vamos louvar ao Senhor. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos
mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Bendito seja o nome desse Deus tremendo, maravilhoso que nós servimos. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Eu amo essa música, irmãos, ela mexe comigo. Eu gosto muito desse louvor. Diante das adversidades, a gente sempre fala isso aqui e a gente nunca vai se cansar, irmãos. Diante das adversidades, nós temos um Deus que pode todas as coisas. Todas as coisas. Não há limites, irmãos. Não há limites para o poder do nosso Deus. Nós estamos chegando ao final da história desse mundo. Muito em breve aquele que vem virá. E Deus deseja encontrar a mim e a você preparados, prontos, florescendo nesse mundo de trevas, sendo a referência, sendo vida, sendo bênção na vida das pessoas. Que nosso Pai ilumine a nossa caminhada com a luz da palavra dele e que nos santifica pelo poder que há na palavra de Deus. Nós não temos luz própria, irmãos, nós sabemos disso. Dependemos totalmente de Cristo, para que Ele brilhe em nós, para que Ele nos sustente com sua mão poderosa e nos torne suas testemunhas neste mundo de trevas. Nós desejamos fazer parte da profecia de Apocalipse 18, né? Para que o mundo todo seja alcançado com a palavra, com a mensagem de esperança que o Senhor tem para mim e para você. Floresça onde você estiver, Angélica, de Marcelina, Marilza, Nilda, Rita, Dora, cada um de vocês floresça onde vocês estiverem. Osivaldo, Eliel, irmã Lúcia, possamos florescer, revelando a glória de Deus na nossa vida. Foi muito bom estar aqui com vocês. É muito bom estar aqui com vocês. E eu agradeço a Deus pelo privilégio de estarmos juntos, meditando na palavra do nosso Deus. Lembre-se de uma coisa, irmãos. Eu oro por você. Você ora por mim.
esse Deus que nós servimos continuará agindo e cuidando de cada um de nós. Eu quero orar por você nesse momento. Feche seus olhos e vamos orar ao nosso Pai. Bondoso Deus e eterno Pai, agradecemos porque o Senhor nos despertou mais uma vez nessa madrugada, em mais uma madrugada com a Tua presença, com os meus irmãos, para buscar do Senhor o poder, a força, a fé necessária para enfrentarmos as lutas que com certeza a vida nos oferecerá ao longo deste dia. Estaremos seguros em Tuas mãos, Senhor, isso é fato. Não nos deixe cair em tentação, Senhor. Não nos deixe vacilarmos e soltar a Tua mão, Senhor, mas que possamos permanecer seguros, agarrados, presos em Teus braços de amor, Senhor. Pedimos o conforto do Senhor sobre a família do André, que de forma triste, no dia do seu aniversário, ele perde o seu pai. Que o Espírito Santo traga conforto a toda a família enlutada. A família que a irmã Josefa também citou agora na oração. Que o Espírito Santo também traga conforto a essa família que também perdeu alguém que ama. Quanto a nós, Senhor, nos ampara, nos conforta, nos orienta, nos batiza com Teu Santo e Bom Espírito, e que Tua graça repouse sobre nós, concedendo-nos o perdão dos nossos pecados. Fica conosco no decorrer deste dia, Senhor. Certamente estaremos amparados e seguros. E se alguma coisa der errado ao longo deste dia, ainda assim, Senhor, nós vamos continuar confiando no Senhor. Dá-nos a Tua paz. Enche-nos da Tua alegria, da Tua salvação. É a nossa humilde prece, Senhor, e a fazemos agradecidos em nome de Jesus, que vive e reina para tudo sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Um ótimo dia. A gente se encontra na próxima quarta-feira em mais uma madrugada com Deus. Deus abençoe a todos vocês.